podemos admitir que apenas bandidos tenham armas em nosso país. Em especial bandidos que gostam de roubar celular de mulher, que seja defendido por aquele bandido maior que não tem um dedo na mão. De simbolismo. E o que a gente vê é um governo federal perdido nessa área. É um governo federal que passa uma impressão de frouxo, né, de amigo de criminosos. Muitas palavras de acusação, muitas falas do Bolsonaro, parece que agora é real. Parece que o Lula está mostrando aquilo que o Bolsonaro falava, né? E o Lula deixou agora a população insatisfeita, né, de sancionar a lei, né, contra os presidiários. A população quer que o presidiário não saia na saidinha, mas o Lula sancionou, né, colocou aí como favorecendo a bandidagem, favorecendo esse povo criminoso indo para a rua. E o Sérgio Moro não gostou nada do que o Lula falou, entendeu? Veja em seguida aí os comentários do Sérgio Moro. O presidente da República cometeu a temeridade de vetar um ponto central da lei, que era a proibição da saída dos feriados. Alguns diziam, olha, isso aí é populismo penal. Isso aí não é uma medida que se justifica. Não. Nós fizemos aqui no Senado Federal, senador Ira, audiências públicas, chamamos especialistas da área da segurança pública, chamamos secretários de segurança pública dos estados. Vieram, por exemplo, o secretário de São Paulo, Derrite, veio o secretário Coronel Hudson, lá do Paraná, e todos eles colocaram o seguinte, olha, cada feriado, e são 5 saídas desses feriados a cada ano, parte dos presos não volta. E aí nós temos que mobilizar as forças de segurança para recapturar esses foragidos. E nós sabemos que as forças de segurança são limitadas. O número de policiais deveria ser maior. E, no entanto, eles ocupados em prevenir novos crimes têm, de repente, ser mobilizados o quê? Para capturar criminosos que estavam presos, cumprindo pena, e são colocados em liberdade pelo mesmo sistema. E são colocados a centenas, aos milhares ao mesmo tempo, gerando uma profunda insegurança pública. Há quem minimize, dizendo, com base em pesquisa incompleta, de que seriam 5% apenas que não voltariam a cada saída temporária, mas ainda que fosse 5%, no ano, em 4 ou 5 saídas, nós teríamos quanto? 25% dos presos, pelo menos do total que estavam presos no início do ano, foragidos e ocupando as forças de segurança pública que poderiam estar prevenindo novos crimes de pessoas soltas, né, criminosos soltos, e não de criminosos presos que foram colocados ali em saída temporária por uma ação do Estado. Mas, no Paraná, nós levantamos esses dados no Ano Novo, Natal e Ano Novo, feriado de 2022, foram 14% dos presos que não retornaram em saída temporária. Então essa estatística também é incompleta dos 5%, não retrata a realidade de alguns estados, cujos percentuais são maiores. E o que é pior nisso tudo, é que parte desses presos, além de foragido, comete novos crimes. O Brasil ficou estarrecido esse ano com o assassinato do sargento da PM, ali em Minas Gerais, que até o nome foi utilizado para batizar a lei, Roger Dias, por iniciativa do senador Flávio Bolsonaro. Tivemos também o caso da cozinheira, ali de Campinas, de um hotel de Campinas, que foi violentada e assassinada por um preso em saída temporária. E essas tragédias se repetem feriado a feriado. Casos excepcionais? Sim, mas são casos resultantes dessas saídas de presos aos milhares, às centenas, nesses feriados. Nós tivemos uma discussão profunda no Senado. Eu mesmo apresentei uma emenda que visava preservar, nas saídas temporárias, a saída para realizar cursos de educação pelos presos do regime semiaberto. Tivemos o cuidado de propor igualmente nessa emenda que não teria esse benefício aquele condenado por crime hediondo ou praticado com grave violência contra a pessoa, para proteger a sociedade e evitar novas vítimas. Mas, pelo menos, nós preservamos a saída temporária para uma atividade, aí sim, de fato, ressocializante da educação. Assim como ficou preservado, no texto aprovado na Câmara e no Senado, a saída temporária para o trabalho do preso em regime semiaberto. Para trabalhar e para estudar, essas sim, atividades que permitem que o preso seja ressocializado, que permitem a ele uma saída de volta à sociedade depois do cumprimento da pena, aí sim. Então é mentira quando se fala que o Senado e a Câmara aprovaram uma proposta de mero punitivismo penal, de mera vingança. Não, nós tivemos o cuidado. E nessa casa aqui, o projeto de lei foi aprovado com 2 votos apenas vencidos. Até mesmo a base do governo, a maioria da base do governo votou a favor.
E de repente vem o presidente da República e veta o ponto central da lei. É um desrespeito às vítimas de um país que, infelizmente, ainda tem índices de criminalidade muito elevados. É um desrespeito às vítimas específicas dos crimes praticados por esses presos que saem nos feriados. É uma afronta à memória, inclusive, do sargento da PM, Roger Dias, que foi assassinado. Mostra que esse governo não tem rumo no campo da segurança pública. Qual é a proposta? Eu pergunto aqui ao governo federal, ao Ministério da Justiça, qual foi a proposta legislativa na área da segurança pública apresentada após 1 ano e 4 meses de governo? Nenhuma proposta apresentada. E fica essa percepção, senador Irã, que o governo não sabe o que fazer. E quando vem o Congresso, e por uma ampla maioria nas duas casas, e aprova uma medida, que é claro, não resolve o problema da segurança pública. Ninguém disse que isso resolve o problema da segurança pública, mas é um passo na direção certa. É um farol para mostrar à sociedade, olha, o Congresso está atento, sabe que as pessoas estão sofrendo, vítimas de crimes, com medo de sair nas ruas, com medo de mandar os filhos nas escolas. E quando nós apresentamos uma proposta mais dura, o ato do governo é desprezar essa ação do Congresso, desprezar as vítimas e ignorar as necessidades da segurança pública. Não sei o propósito disso. O que, no entanto, sinaliza mais uma vez é o abandono da segurança pública e que nos dá uma missão muito importante aqui dentro desse Congresso. Vou trabalhar com afinco, junto com meus pares, senadores e senadoras, para que nós derrubemos esse veto. Derrubemos esse veto o quanto antes. Mas, para além disso, isso reforça a nossa percepção de que nós aqui no Senado temos uma missão. Se o governo abandona a segurança pública, se o governo entrega as vítimas dos crimes à própria sorte, nós temos uma missão de apresentar propostas que possam, pelo menos, minimizar essa completa ausência e omissão do governo federal na área da segurança pública. Vamos discutir a audiência de custódia, não pode ser uma porta giratória para os presos perigosos, muitas vezes sendo colocados em liberdade em audiência de custódia, a tentativa de descriminalização de condutas criminais. Vamos aumentar ali previsões normativas para ampliar o confisco do patrimônio de criminosos profissionais. Vamos ter que dar uma resposta aí à sociedade, e essa é uma missão importante do Senado Federal. E nós temos feito isso. O senador Sérgio Petecão, na Comissão de Segurança, os senadores, nós temos aprovado medidas importantes, mas isso reforça a urgência e a necessidade da ação do Senado. O Senado não vai faltar ao Brasil, não vai faltar à sociedade brasileira. E vamos começar a dar essa resposta derrubando esse vergonhoso veto presidencial. Quando se diz, é populismo penal, isso não resolve nada. Ao contrário, a segurança pública ela demanda muita coisa para poder melhorar. Os crimes, eu lembro na minha gestão do Ministério da Justiça, naquele ano nós tivemos uma redução, que são dados oficiais dos estados que repassam ao governo federal, nós só centralizávamos. Nós tivemos uma queda de 21% nos assassinatos de 2018 para 2019, e os fatores que levaram a essa queda da criminalidade foram vários. Mas eu tenho certeza que as ações que nós tomamos no Ministério da Justiça, a própria mudança de discurso, no sentido, olha, acabou, né, essa criminalidade, nós vamos ser duros com isso, nós fomos para cima do PCC, isolamos as lideranças do PCC nos presídios federais, nós debelhamos a crise de segurança lá no Ceará, no início do ano, nós aprovamos a lei que prevê o perdimento alargado de bens de traficantes de drogas, entre outras medidas. Isso contribuiu. Então, o combate ao crime ele tem muito também de simbólico. Precisa de medidas efetivas, mas precisa de simbolismo. E o que a gente vê é um governo federal perdido nessa área. É um governo federal que passa uma impressão de frouxo, né, de amigo de criminosos. Infelizmente, é esse o retrato. E a gente tenta, né, fazer com que o Brasil vá na direção contrária, mas o que aconteceu ontem é apenas a confirmação. Havia uma pressão enorme do Congresso, da sociedade, para que a lei fosse sancionada em sua integralidade, e veio o presidente dar um tapa na cara do brasileiro.